Bom, irmãos, no domingo passado, nós compartilhamos uma palavra com os irmãos que o tema foi o propósito das tempestades. Falamos nessa mensagem que toda tempestade, ela tem um propósito, ela tem um porquê. E durante essa semana, Deus ministrou ao meu coração para falar com os irmãos que, mesmo que você esteja passando por um momento de tempestade e entenda qual o propósito, você quer sair dessa tempestade. E Deus me deu uma palavra de que Ele tem um caminho para nós no meio dessa tempestade. Se você está passando um momento como esse, Deus começa a trilhar um caminho para você sair dessa. E essa mensagem vai ser uma resposta para muitas pessoas que estão aqui essa noite. Eu gostaria de saber se você quer ouvir a resposta de Deus para as suas orações. Amém? Nós vamos ler o texto da Bíblia que está no livro do profeta Naum. É um livro pequenininho, inclusive você que está com a Bíblia de papel, levanta ela aí para eu ver. Aleluia, abre em Naum e acha rápido que eu quero ver. Te dou um bombom. Vocês estão rindo, né? Tá, vamos ler no telão aqui, né? Você pode abrir na de papel aí, mas vamos ler. Naum, nós vamos ler o capítulo 1, versículo de número 3. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Ao culpado, ele não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens, elas são o pó dos seus pés. Eu quero que você grave nesse versículo essa parte aqui apenas. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós queremos consagrar esse momento a Ti, é o momento da Sua palavra, e nós honramos ao Senhor e honramos a Sua palavra. Por isso lhe pedimos, fala conosco, Pai. Traz direção e resposta para a nossa vida e me usa como um canal, como um instrumento em Tuas mãos, e que o nome de Jesus, apenas o nome de Jesus, seja glorificado nesse lugar. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveite o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, tempestades fazem parte da nossa vida. Não tem para onde fugir. Tempestades, elas acontecem em alguns momentos, vão embora em outros, mas depois elas podem voltar novamente. Se nós pararmos para observar, no mundo, as tempestades são uma realidade. Agora mesmo, há pouco tempo, nós tivemos uma grande tempestade no sul do Brasil, e ela destruiu muitas coisas. Essa foi a primeira tempestade que teve? Será a última? Também não. Porque as tempestades, elas fazem parte. O que precisamos é saber de onde vêm essas tempestades. De onde elas vêm e como que nós podemos encontrar um caminho no meio dela. Existem 3 maneiras que as tempestades, elas podem chegar até nós. Número 1, as tempestades, elas podem vir até nós porque foram criadas pelo próprio Deus. Número 2, existem tempestades que elas vêm até nós que fomos nós mesmos que criamos. E número 3, existem tempestades
que o diabo criou. E eu quero explicar para você sobre cada uma dessas formas que a tempestade chega para nós. Vamos primeiro falar da tempestade que foi criada por Deus. Pastor, existe tempestade criada por Deus? Existe, eu vou te mostrar. A Bíblia conta a história de um profeta chamado Jonas. O Jonas foi escolhido por Deus para ser um profeta, e o profeta, ele precisa ser obediente para entregar a mensagem que Deus manda ele entregar. Jonas recebe uma direção de Deus de levar uma mensagem para uma cidade chamada Nínive, uma cidade muito pecadora, mas Deus queria salvar essa cidade. Jonas, ele ao invés de obedecer à direção de Deus e ir pregar para a cidade de Nínive, ele quer fugir dessa direção de Deus. Então ele entra em uma embarcação, pega um navio para fugir dessa direção que Deus havia dado. Ele pega um navio e vai para uma direção completamente contrária, para uma cidade chamada Tarsis. E porque Jonas estava naquele navio fugindo da direção que Deus havia dado, a Bíblia diz que Deus envia uma grande tempestade no meio do mar. E por que Deus envia uma grande tempestade? Para fazer Jonas acordar. A Bíblia diz que Jonas estava dormindo no porão daquele navio. A tempestade que Deus envia para Jonas vem com o propósito de fazer ele acordar e despertar para o chamado que Deus tinha para a vida dele. Irmãos, existem algumas tempestades que elas chegam até nós, e essas tempestades elas são um aviso de Deus. Elas estão vindo como aviso dizendo: acorda, porque você está indo por um caminho que não é o caminho que eu te direcionei para ir. Algumas tempestades elas chegam até nós por puro amor de Deus para conosco. Você já ouviu algumas pessoas falarem assim: olha, eu tive que ir para o Senhor pela dor. Aí outros falam assim: eu tive que ir para o Senhor por amor. Eu não fui pela dor. Aqueles que estão enfrentando tempestade precisam avaliar: será que isso é um sinal de Deus para você dizendo: fuja desse caminho perigoso que você entrou? Essa tempestade que você está passando, ela é pura e simplesmente aviso de Deus, para que você possa voltar para o propósito original que Ele tem sobre a sua vida. Um outro exemplo de uma tempestade criada por Deus foi a tempestade que nós pregamos no domingo passado. A tempestade que o apóstolo Paulo enfrenta indo como prisioneiro até Roma. O nome dessa tempestade tem até o nome, você lembra do nome dela? Euroaquilão. Por que que aquela tempestade veio até o navio que o apóstolo Paulo estava? Aquela tempestade, ela veio com um propósito. Aliás, 3. Primeiro, fazer com que Paulo, alguém que estava sendo completamente desconfiado de todos, não tinha moral nenhuma, com que ele fosse alguém que as pessoas começassem a olhar e respeitassem ele como alguém de Deus. Essa tempestade veio com o propósito de glorificar a Deus na vida de Paulo. Escute, existe uma tempestade que Deus está enviando, que está atingindo um monte de gente à sua volta, e o propósito é Deus fazer com que você seja honrado diante de tantas pessoas à sua volta que não acreditam no Deus que você serve. Então a tempestade vem para que elas possam ver de que o navio não afundou e ainda veio o livramento, porque você está no meio dessa família. É simplesmente para o nome de Deus ser glorificado na sua vida. O outro propósito foi Paulo pregar para o navio inteiro. Todos daquele navio, eles foram salvos pela pregação de Paulo.
E Paulo só teve a oportunidade de pregar naquele navio porque ele sofreu uma tempestade, irmão. Você só vai ter a oportunidade de pregar para algumas pessoas quando vocês estiverem no meio da tempestade. Algumas pessoas da sua família só vão ouvir de Deus quando vocês estiverem no meio de uma tempestade. Aí elas vão começar a te ouvir. Então olha só, tempestade que Deus envia. O propósito dessa tempestade também foi com que muitas pessoas da ilha de Malta, elas recebessem o Evangelho. Muitas pessoas daquela ilha onde o navio ficou atracado, puderam ouvir a pregação do Evangelho. Tudo por causa de uma tempestade. Então assim são as tempestades que Deus envia. Mas existe um outro tipo de tempestade, que é a tempestade que nós mesmos criamos. Aí essa não tem nada a ver com Deus e nem nada a ver com o diabo. Você mesmo arrumou uma encrenca para a sua vida. Hoje você está sofrendo uma tempestade e o fruto dessa tempestade você está colhendo por uma atitude sua. Você mesmo buscou isso. Você foi atrás dessa tempestade e está vivendo aquilo que você foi atrás. Em alguns momentos, o diabo fala até assim: puxa vida, ele foi primeiro que eu queria arrumar uma cilada para ele, mas ele foi primeiro. Exemplo na Bíblia. A Bíblia conta a história de Davi, e ele arrumou uma grande tempestade para a vida dele. Estava tudo tranquilo. Davi estava vivendo uma situação muito boa, conquistando muitos territórios, sendo um grande vitorioso na nação de Israel. Até que em um tempo onde ele deveria de estar no campo de batalha, na guerra, Davi decide descansar. Ele decide descansar e fica no seu palácio descansando. E de repente, um dia de descanso no seu palácio, ele olha pela janela e ele vê lá na casa do vizinho uma mulher muito bonita trocando de roupa. O nome dessa mulher era Betseba. E Davi começa a alimentar um desejo no seu coração por aquela mulher chamada Betseba. A Betseba, ela era mulher de um soldado de Davi que estava no campo de batalhas. Davi começa a nutrir aquele sentimento no coração. Olha, escute uma coisa, guarde o seu coração de alguns sentimentos perigosos. A Bíblia diz que sobre tudo que nós devemos guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas. Cuidado se o seu coração está nutrindo um sentimento perigoso, que pode te colocar numa grande enrascada. Jesus disse para os seus discípulos: olha, cuidado, porque é do coração que brotam os maiores pensamentos. É do coração que brota o adultério, é do coração que brotam os assassinatos, é do coração que moram os roubos. E tudo que é coisa ruim, se nós dermos vazão, começa no coração. Davi está lá, e ele então, porque estava nutrindo esse sentimento no coração, manda buscar Betseba. Ele se deita com a Betseba, e por essa atitude, Davi arruma uma grande tempestade que afeta não só a sua vida, afeta toda a sua casa. Durante anos, os filhos de Davi vivenciaram uma maldição, porque Davi foi atrás disso. Ele mesmo buscou tempestade, irmão. Existem tempestades que nós atraímos. E eu acredito que Deus está falando conosco hoje para nos alertar e dizer: foge desse caminho. Sai e foge desse sentimento perigoso que está começando a ser nutrido dentro do seu coração. Foge disso, porque você pode estar atraindo uma tempestade para sua casa. Nós precisamos ficar atentos para não atrairmos problemas só porque está tudo em paz. Davi, ele atraiu um problema num momento de paz. Escute, irmão,
não vai atrás de problemas se está tudo em paz. Não fica criando problemas, está tudo tranquilo. Para de inventar moda. Aquele ditado que você já escutou por diversas vezes, de que algumas pessoas elas criam uma tempestade num... Como é que é? Tempestade num... O que é a pessoa que cria tempestade num copo d'água? Não existe nada, mas ela fica criando. Parece que tem gente que ama tempestade. Tem gente que se não tiver tempestade entra em depressão. Eu contei aqui pela manhã, lá na igreja, quando logo que eu converti, nós tínhamos uma irmã. Valéria vai logo lembrar de quem é, uma irmã pequenininha, desse tamanho assim, ó. E aquela irmã, o dia que tinha problema na igreja, que tinha algum tipo de problema, uma igrejinha pequenininha, né? Então, essa irmã, ela ficava feliz da vida. Ela entrava na igreja e ela falava assim, aleluia, glória a Deus, paz do Senhor, sorrindo. Quando a igreja estava em paz, não tinha problema nenhum, a irmã entrava em depressão. Ela entrava na igreja com um bicão assim, falava, o que foi, irmã? Era porque não tinha problema nenhum na igreja. Ela queria sempre viver em tempestade. Algumas pessoas só querem viver com tempestade. Não tem nada a ver com Deus criar, nem com o diabo. É você que quer viver um tempo de tempestade. Bom, nós observamos aqui na Bíblia um outro exemplo de alguém que viveu tempestade por sua própria atitude. Acã, gente. Acã, ele era um soldado do exército de Israel que trabalhava ao lado de Josué. Deus dá uma ordem para Josué e para toda a nação de Israel, dizendo, vocês vão lutar contra o inimigo, mas vocês não podem dos despojos pegar certas coisas, porque se vocês pegarem isso é uma maldição para vocês. Obedeçam. Então eles lutam e quando sobra lá o despojo, Acã pega escondido uma maldição e ele leva isso para esconder lá na sua casa. Sabe o que foi que Acã proporcionou? Uma tempestade que atingiu a nação inteira de Israel. Eles perderam uma batalha contra uma cidade pequenininha chamada Ai. Por que eles viveram essa tempestade? Porque Acã atraiu a tempestade para a nação. Ô irmão, eu quero dizer para você, fique atento e vigie, porque você pode com essa atitude estar atraindo uma tempestade que vai afetar as pessoas que você mais ama na vida. Uma atitude sua pode afetar as pessoas que você mais ama. Toda a sua casa pode sofrer uma tempestade por uma atitude errada sua. Minha irmã querida, os teus filhos podem ser afetados com tempestades que irão durar anos, se você continuar por esse caminho perigoso. Se você não quer se acertar por você, se acerte pelo amor que você tem para os seus filhos. Adolescente jovem que está aqui, eu estou falando isso para você como pai. Uma decisão errada de um adolescente, de um jovem, pode atrair uma tempestade que vai afetar e machucar profundamente o seu pai e a sua mãe. Então, quando vier uma tempestade sobre a sua casa, da onde que veio essa tempestade? Pode ser que uma tempestade violenta veio por uma atitude errada de um filho adolescente ou de um filho jovem. Vai perguntar para um pai e para uma mãe que teve um filho que foi preso porque estava com drogas, que estava misturado com um monte de gente que não presta. Vai perguntar. Vai perguntar para uma mãe que está perdendo a sua filha para coisas devastadoras que tem nesse mundo. Uma tempestade que vem sobre uma casa, sobre uma família. Então nós precisamos nos proteger para não atrairmos tempestades que podem vir para nós. Um outro exemplo é o filho pródigo. O filho pródigo, ele começa a pagar um alto preço e a comer comida de porco. Pensa que tempestade é essa, irmão? Por que ele está passando uma vida tão ruim como essa, comendo comida de porco? Foi culpa de Deus? Foi culpa do diabo? Não foi, foi uma decisão dele.
ele atraiu uma tempestade para a sua própria vida. Agora existe o terceiro tipo de tempestade, que é a tempestade que ela é criada pelo diabo. Pastor, existem tempestades que são criadas pelo diabo? Existe, eu vou te mostrar isso. Em Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que os discípulos estavam navegando em um barco no mar da Galileia em direção a outra margem. Jesus havia enviado eles, disse: vai até a outra margem. E eles entram no barco. E quando eles estão no meio do mar, começa a vir uma grande tempestade e assolar o barco deles. Aí a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas, e quando Jesus vê aquela tempestade, Jesus repreende a tempestade. Ora, Jesus repreendeu a tempestade porque ela não foi criada por Deus. Jesus repreendeu aquela tempestade porque ela foi criada pelo inimigo. E alguns teólogos, eles afirmam de que os demônios que proporcionaram essa tempestade foram os demônios que estavam no Gadareno, que estava do outro lado da margem. Marcos capítulo 5, Jesus, quando chega do outro lado da margem, ele encontra um homem que estava com uma casta de demônios em cima. Era o Gadareno. Jesus expulsa aquela casta. Então alguns teólogos afirmam de que aqueles demônios que estavam no Gadareno foram os que proporcionaram aquela tempestade no meio do mar. Para quê? Para que no meio do mar os discípulos pudessem desistir do chamado que Deus havia feito para eles. Algumas tempestades que são criadas pelo inimigo, irmão, elas vêm com o propósito de nos fazer desistir, abandonar o barco. Um exemplo desse na Bíblia é Jó. Você lembra de Jó? Quem que criou uma tempestade que afetou os filhos de Jó, afetou os bens de Jó, afetou a saúde de Jó? Quem criou essa tempestade? O diabo. Só para refrescar sua memória, lá no livro de Jó, no capítulo de número 1, o diabo chega para Deus e fala: está vendo lá o seu filho Jó? Ele tem tudo isso, sabe por quê? Porque você dá para ele. Tira as coisas dele e aí você vai ver a fidelidade dele acabar. Sabe o que Deus fala para o diabo? Vai lá e você pode mexer em tudo que é dele, só não mexe na vida dele. Aí o diabo envia uma tempestade, mata os filhos de Jó todinho. O diabo envia outra tempestade, arruína com os bens de Jó. Outra tempestade, arrebenta com a saúde de Jó. Até o ponto que o Jó, ele está já sem nada, numa grande tempestade, a mulher começa a buzinar no ouvido dele. E ela fala: sua vida é uma desgraçada, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Sabe o que é que Deus fala o que o Jó fala para sua esposa? O Jó diz: você está falando como se fosse uma louca qualquer, mulher. Por acaso receberia eu o bem do Senhor e não receberia o mal? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. O Jó foi aprovado na hora que o inimigo enviou a tempestade, irmão. E porque ele foi aprovado, Deus criou um caminho no meio da tempestade e abençoou Jó com 2 vezes mais de tudo aquilo que ele tinha. Será que essa tempestade que você está passando não é uma tempestade que o diabo está enviando para você decidir negar o nome de Deus? Para pressionar você, para você abandonar o chamado que Deus tem sobre a sua vida? Porque quando os discípulos estavam no barco indo em direção a outra margem, a ideia do maligno era: eles pulem fora do barco. Será que é isso, irmão? Está vindo para você uma prova na tempestade para você desistir e pular do barco, para você fazer o contrário daquilo que Jó fez.
O diabo está apostando que você vai desistir. E Deus está depositando toda a confiança de que você vai permanecer firme, porque Ele, através da sua graça, Ele está fortalecendo e capacitando você todos os dias. Ele tem falado com você todos os dias, como está falando agora. Será que você vai ser reprovado, irmão? Bom, de verdade, não importa se quem criou a tempestade foi Deus, se quem criou a tempestade foi você mesmo, ou quem criou a tempestade foi o diabo. O que eu quero que você dê importância nessa noite é a palavra que Deus mandou eu liberar para você. Ele vai fazer um caminho no meio da tempestade. Ele vai trazer um caminho no meio da tempestade. Assim como Ele trouxe um caminho no meio da tempestade, trazendo Jonas para o rumo novamente de onde ele não deveria nem ter saído, Ele vai trazer um caminho no meio da tempestade para você, trazendo você de volta. Assim como Ele trouxe um caminho no meio da tempestade, honrando Paulo no meio de todo aquele navio, Ele vai trazer um caminho no meio da tempestade para honrar você diante de todos que estão à sua volta. Assim como Ele fez um caminho no meio da tempestade, trazendo uma nova esperança para Davi e para a geração de Davi, Ele irá trazer um caminho no meio da tempestade, trazendo uma nova esperança para os seus filhos e para os filhos de seus filhos. Deus faz um caminho no meio da tempestade, e se você recebe isso, dê um brado de exaltação ao nome dEle. Aleluia, aleluia. Bom, pastor, Deus faz o caminho no meio da tempestade, e eu quero experimentar esse caminho. Quantos querem, digam aleluia. Como é que eu faço para experimentar esse caminho? Faço. É só você não atrapalhar a Deus. Deus vai fazer o caminho. O caminho só não vai ser feito se você atrapalhar tudo. Então cutuca o seu vizinho e fala: não atrapalha Deus, irmão. Não atrapalha. Deus só não vai fazer o caminho se você atrapalhar. Tá, pastor, como é que eu faço para não atrapalhar? Eu vou dizer 3 coisas e você acaba, vai embora para casa, paga uma pizza para o vizinho que está do seu lado e coloca em prática. 3 coisas. Beleza pura? Como é que eu faço para não atrapalhar a Deus? Número 1, não abra a sua boca para blasfemar contra o Senhor, mesmo que a tempestade esteja violenta. Toda blasfêmia, ela inicia com uma murmuração. Se você abrir a boca para murmurar, você acaba blasfemando contra o Senhor. E toda murmuração é uma afronta contra Deus. Então escute só, como você quer que Deus faça um caminho no meio da tempestade se você abre a boca para murmurar constantemente? Quanto mais você abrir a boca para murmurar, menos Deus age abrindo o caminho que você precisa. Então eu tenho um recado para você. O recado é: fecha a matraca, irmão. Fala para o vizinho que está do seu lado: fecha a matraca. Olha só, ou você abre a boca para adorar, ou você fecha a matraca. Pastor, eu não consigo. Ó, passa um cadinho assim, ó. Vou murmurar. Não, ou eu adoro, ou eu fecho a boca. É isso. E aguenta, irmão, e dá. Você engole seco assim, ó. Ai, não vou falar. Aleluia. Nós precisamos aprender no momento da tempestade a louvar a Deus, a cantar louvores que engrandeçam o nome do Senhor. Existe aquela canção da Cassiane e diz mais ou menos assim: Deus não rejeita oração, oração é alimento.
Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando? Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Calma aí. Aí tem os irmãos. Aleluia. Tem os irmãos que eles cantam isso e eles são do repleplé, do fogo puro. Então eles cantam isso e ele fala: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando o espinho, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia, ordena os anjos. E vamos lá, começa a cantar. Então faz louvor para ele agora, aplaudindo aí, ó. Aleluia! O que acontece, irmão? Na hora da tempestade, se nós queremos vencer o inimigo, o segredo é louvar. O segredo é louvar. O diabo vai fazer de tudo para você atrapalhar o agir de Deus. E ele vai fazer de tudo para você atrapalhar murmurando. Quer impulsionar o agir de Deus para que a tempestade vá embora e o caminho seja criado? Louve, simplesmente louve. Apenas louve. Dica número 2, para não atrapalhar Deus. Você quer aprender a não atrapalhar Deus? O que eu preciso fazer, pastor? Pare de colocar a culpa nas pessoas. Você está passando um tempo de tempestade? Então não fique colocando a culpa nas pessoas. E diga assim, ó: eu estou passando a tempestade, pastor, porque esse menino do teclado aqui não me ajuda em nada. Ele não faz nada por mim. E Eu estou passando a tempestade, pastor, é porque lá no meu trabalho me perseguem, eles estão me perseguindo. O meu patrão não me dá oportunidade nenhuma. Eu estou passando tempestade, pastor, porque os irmãos na igreja, ninguém se preocupa comigo, me ajuda. Eu estou passando tempestade, pastor, porque os meus parentes que têm condições poderiam fazer alguma coisa por mim, eles não fazem nada. Diga ai, ai, ai. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Todas as vezes que você estiver passando tempestade, ficar encontrando culpado, você acaba bloqueando o direcionamento que Deus quer te dar para você sair da tempestade. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou passando por uma grande tempestade. Eu fico dizendo assim, ó: a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é dele. Enquanto eu estou transferindo a culpa, a minha mente está fechada para ouvir o que Deus quer trabalhar em minha própria vida para eu sair da tempestade. Deus quer trabalhar em mim, Deus não quer trabalhar nas pessoas. Mas enquanto eu ficar preocupado em encontrar culpados, eu não consigo receber o que Deus quer trazer para a minha própria vida, irmão. Nós às vezes queremos acabar com a tempestade mudando os outros. Não, se essa pessoa mudasse, acabava a tempestade. Não, se essa pessoa mudasse, eu ficava tudo tranquilo. Escute, ninguém muda ninguém, as pessoas só conseguem mudar a si mesma. Você não muda os outros, você só muda você mesmo. Então, para sair da tempestade, Deus quer trabalhar algo em você. E para isso ser trabalhado, você precisa parar de ficar colocando culpa nos outros. É olhar para você e falar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa tempestade que eu estou passando? Porque a tempestade que nós estamos passando, ou foi uma falha minha por uma ação errada,
ou foi uma falha minha por omissão, ou foi algo que você fez que foi errado e Deus quer te ensinar para você não repetir esse erro, ou foi algo que você deveria ter feito, mas não fez, foi omisso. Aí Deus está querendo te ensinar, da próxima vez não seja omisso. Faz um carinho no ombro do seu vizinho do lado e fala: eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Fala. Terceira dica: para eu não atrapalhar a Deus de fazer o caminho no meio da tempestade, eu preciso decidir. Bata no peito e diga assim, ó: eu decido. Mas fala mais forte com a autoridade: eu decido não pular fora do barco. Vamos falar sobre isso? Ó, você vai atrapalhar a Deus se você desistir. Essa história, ela só vai se complicar mais ainda se você desistir. Mas se você permanecer firme, Deus cria um caminho para você no meio da tempestade. Não tome uma decisão permanente por causa de uma crise temporária. Muitos tomaram uma decisão permanente por causa de uma crise que foi apenas um tempo. E hoje estão passando tempestade por causa de uma crise que foi por um momento. Como nós falamos no início, a nossa vida é assim, ó: tempestade vai, depois o sol brilha, depois fica nublado, depois cai uma chuva violenta, aí depois é uma tempestade de novo, aí depois é um sol, e é assim. Pensa contigo se na sua família não é assim. Um momento parece que está uma crise, daqui a pouquinho o sol está brilhando. E de repente está mais ou menos, está nublado. De repente parece que vem uma tempestade. Mas depois daquela tempestade, o sol brilha de novo. E é assim que a gente leva a vida. É assim que a gente leva. Ora, o que eu não posso é pular fora do barco. Como Deus vai fazer um caminho no meio da tempestade se você desistir do seu casamento e pular fora do barco? Você diz assim, ó: chega, acabou. Aí você racha a sua família. Você afeta o futuro dos seus filhos. Olha só que problema. Uma decisão permanente por causa de uma crise temporária. Você pega e toma uma decisão em um momento de crise que você está passando, lá no seu trabalho. Aí depois você, puxa vida, eu me arrependi. E você jogou tudo fora. Foi lá, Deus deu um negócio para você, deu uma empresa, você está passando um momento difícil. Deus não mandou você fazer nada. Aí você vai lá e quer fechar e largar tudo. Aí você vive uma crise. Deus não mandou fazer isso. Tomou uma decisão permanente por causa de uma crise temporária. Algumas pessoas, elas não podem pular fora do barco desistindo dos seus filhos. Talvez você esteja: estou cansado, pastor. Estou cansado, é anos orando. Deus está falando: não pula fora do barco. Eu vou criar um caminho no meio da tempestade. Pastor, mas são muitos anos orando e parece que ele não muda. Você não conhece a Bíblia? A Bíblia diz de que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Sabe o que isso significa? De repente, de uma hora para outra, você pode acordar e Deus revirar completamente a história da sua vida. E Deus tocar profundamente na vida dos seus filhos. Qual foi o segredo? Você não pular do barco. Você não desistir da vida deles. Você não desistir da sua casa. É você permanecer no barco. Irmão, algumas pessoas, elas desistem do chamado que Deus tem sobre a sua vida por causa de uma crise temporária. 23 anos como pastor, e sabe o que eu já vi? Eu já vi muitas pessoas que tinham um chamado aqui, para a área do louvor, para a área da adoração, e essas pessoas passaram um momento de crise, e aí depois de um momento de crise, elas falaram assim: pastor, eu quero largar, não vou fazer mais nada, quero largar tudo. Pularam fora do barco, e depois de pular fora do barco, por mais que queriam, não conseguiam mais voltar da mesma forma. É como se Deus tivesse arrancado a unção, sabia? Eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa tenta voltar, mas ela não consegue. Por quê? Porque pulou fora do barco
num momento de crise. Eu já vi líderes de célula, pessoas chamadas, pessoas que foram resgatadas pelo Senhor lá desse mundão aí, ó, e Deus resgatou e falou: eu quero você agora cuidando de pessoas assim como eu cuidei de vocês. Assim como eu cuidei de você. A pessoa, ela no momento de crise, que todo mundo passa a crise, ela falou: pastor, vou entregar tudo, não quero mais nada. Nunca mais conseguiram voltar, por causa de uma crise temporária. E eu também já vi na igreja aqui, pessoas, elas abandonarem por causa de uma crise temporária. Já vi uma irmã ficar buzinando no ouvido do seu marido, ó, e falar assim: sai, a gente vai sair, a gente não vai ficar. E o cara foi lá e saiu. Até hoje, o casamento e os filhos pagam um preço violento. Por quê? Por causa de uma crise temporária. Posso falar para você? Não pule fora do barco. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Meus amados e queridos irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será em vão no Senhor. Seja firme e não pule fora do barco, porque Deus garante na sua palavra abrir um caminho no meio da tempestade. Se você recebe, dê um aplauso de júbilo e engrandecimento ao Senhor. Por favor, fique de pé.